Nosso terceiro bloco da entrevista com o ex-prefeito Diego Denadai, no nosso programa Olho no Olho com Guilherme Tiosso, hoje finalizando essa entrevista. Diego, gostaria hoje de aproveitar e agradecer por você estar aqui hoje, falando a verdade nua e crua, trazendo o que você acabou escondendo, né? De certa forma, os seus sentimentos durante esses últimos 5 anos, justamente porque você ficou ferido, ficou machucado e tentando se safar aí de todos esses processos e toda essa confusão toda que aconteceu com você. Diego, você considera que toda essa história desses processos, dessas denúncias, isso tudo foi para um enfraquecimento político seu? Haja vista que você já tinha sido até mesmo cotado para ser um futuro governador do estado de São Paulo? Tioso, mais uma vez eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui falando frente a frente, olho no olho e dando a minha parcela de explicação de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. Os processos são uma situação que muitas vezes são ligadas à administração, que eu tenho que provar e, graças a Deus, eu tenho conseguido provar e tenho conseguido várias absolvições, fora os arquivamentos dos próprios inquéritos que nós já colocamos, mostrando a verdade e as situações que a cidade passava no dia a dia, né? Então o processo é uma coisa. Outra coisa são as mentiras que foram contadas. Essas sim que foram criadas pelas mentes férteis, maldosas da política, que trabalham todos os dias, né, para criar versões para acabar com a vida dos outros, né? Essas que são as mais difíceis de serem passadas. Essas sim foram criadas, né? Não só para acabar com a minha possível carreira política, mas também eles não vieram para brincar. Eles foram para acabar com a minha vida de uma maneira geral, né? Tanto que, como eu falei, sofri para arrumar o que fazer depois de ter saído da prefeitura por conta dessa onda de mentira e boato. Sofri para me reerguer pessoalmente, me reerguer como pessoa mesmo. Você fica ferido, como você falou, você fica arrebentado. Essa que é a verdade. Acaba com você, né? Com relação ao seu secretariado, da sua última gestão, todos eles te apoiaram ou todos eles viraram as costas? Como é que foi essa situação? Eu estou aqui de peito aberto, né? Muitos me viraram as costas, às vezes finge até que não foi secretário da gente, sabe? Sim. Então isso dói. Isso também. Só que eu aprendi com essa situação, sabe? Porque isso foi um dos meus erros também, né? Me cerquei de muita gente que eu não precisava. Sim. Na verdade, eu não precisava. Isso me prejudicou muito. E me prejudica até hoje, né? Porque hoje muitos processos que eu levo eu tenho que ficar ligando para o cara e falar: o que você fez aí que eu preciso me defender? E às vezes as pessoas nem me falam: não sei o quê. Não, peraí. E te deixaram na mão? Enfim, me deixaram na mão nesse sentido, né? Enquanto eu estava lá, estava todo mundo lá, né? Então, hoje você responde alguns processos que foram processos ocasionados também dentro da secretaria. Dentro da secretaria. E eu, como prefeito, acaba sendo o prefeito, né? Sim. Não o prefeito acaba se responsabilizando por seus secretários. por tudo, na verdade, né? Sim. E coisas que às vezes eu nem sei, eu tenho que ficar ligando para os caras lá: me ajuda nisso, me explica o que aconteceu aqui, que eu preciso me defender. E o cara não quer nem saber. Às vezes, não sei o que, não é não, pô. Você precisa me ajudar, pelo menos me defender. Eu estou respondendo por uma coisa que eu não sei, que não fui eu que fiz, e eu preciso pelo menos ter elemento para eu me defender, né? Mas então isso é uma das coisas que hoje eu falo, que eu não faria de novo. Muitas pessoas que ficaram ao meu lado na época, hoje não ficariam. Certo. Né? Porque essas coisas que eu falo, que o tempo serve para nos mostrar também algumas coisas, né? Então aqui, como eu estou falando aquilo que eu penso de coração aberto, não tem como não falar isso. Não tem como né? não falar. Mas de outro lado também, muitos sempre estiveram do meu lado, né? Muitos sempre te defendendo e sempre acreditando no seu trabalho. E ao mesmo tempo assim, indignado com aquilo que eu estava passando, sabe? Então, eu não quero citar nome porque é para não ser injusto, mas eles que estão me assistindo, eles sabem, aqueles que se afastaram sabem, aqueles que me deram a força quando eu precisava sabem, aqueles que me ajudam e me dando força. Às vezes não é força, é força de ligar: ô Diego, puxa vida, eu estou acompanhando sua luta aí, viu? Enfim, tamo junto, ou o que isso já muda, né? Não, já é outra história. No momento que você está sem nada, ninguém... Puxa vida, fala uma ligação, uma mensagem, sabe? Uma visita, uma conversa, um café. Vale muito para quem sofreu o que eu sofri, entendeu? Agora, Diego, a gente sabe que quando você saiu, você foi cassado, você teve que sair em outubro... Outubro de 14. Outubro de 2014. Em dezembro de 2014, a Americana passou por um caos
né, um problema muito sério com relação ao lixo na cidade. Isso. Eu sei que você já não era mais o prefeito, mas essa culpa do lixo na cidade que foi imputada à vossa pessoa, né, justamente pelo atual, como que tudo, era o né? presidente Tudo é da Câmara, Diego, que né? acabou assumindo, também acabou jogando a responsabilidade em você. Como que você justifica essa história do lixo? Na verdade, a gente tinha que, se você me permitir, eu tenho que explicar um pouco, né? Sempre, desde o primeiro, a Americana nunca teve, a prefeitura nunca teve dinheiro sobrando para fazer as coisas. Sim. Desde o meu primeiro ano de mandato, isso dos outros prefeitos também. O Eric sofreu, o Tebaldo sofreu, o Frederico sofreu, todo mundo, o Carrol sofreu, todos os prefeitos queriam fazer mais do que o dinheiro permitia. Então não tinha dinheiro para fazer tudo. Na minha época também, né? Então como é que só quando eu saí começou a ter problema? Não. Sempre teve problema. Só que é o seguinte, enquanto você está no cargo, a minha equipe técnica, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento principalmente, elas eram incumbidas de criar alternativas para trazer para o orçamento da cidade algo em torno de 100, 120 milhões por ano, para a gente conseguir dar vazão a todas aquelas políticas públicas que a gente estava criando. Sim. É o hospital, é o todo posto planejamento, de saúde. Tudo planejamento. Então a gente precisava correr atrás, fora do nosso orçamento, correr atrás de mais 100, 120 milhões por ano. Sim. Isso sempre aconteceu e a gente sempre conseguia buscar essa verba adicional. E tanto que até 2013 não teve problema nenhum. Onde é que começaram os problemas da cidade? Foi em 2014 quando eu fui cassado pela primeira vez. E os meus recursos estavam no TSA, no TSE. Quem que vai acreditar numa cidade que ninguém sabe se o prefeito vai continuar, se o prefeito sair, quem é que vai ficar? É o presidente da Câmara? Ele vai mudar todos os secretários ou não vai? Vai ter nova eleição ou não vai? Quem é que vai investir na cidade? Com toda essa dúvida. Lembrando que a empresa de coleta de lixo é uma empresa contratada, sem dúvida, pelo município. Pelo então, para quem está nos assistindo, só para ficar claro, né, eu vou chegar lá, viu? Os caminhões não são da prefeitura, é uma empresa contratada. Isso. Pode continuar. Vou chegar lá, porque é o seguinte, aí o que acontece, Wilson? Em 2014, nós vivemos o pior ano financeiro da cidade, por conta dessa crise política que a gente estava passando. Porque assim, toda aquela credibilidade que a equipe tinha para buscar recursos, você traz empresa nova, você cria projetos, um refinanciamento, oportunidade que as pessoas acertarem as contas com a prefeitura, isso entra recurso. Então todo ano entrava 100, 120 milhões a mais do que o nosso orçamento, que dava para a gente fazer as coisas. Em 2014, ninguém acreditava mais politicamente na cidade americana, seja em mim ou em qualquer um outro. O que aconteceu? O orçamento caiu lá embaixo. Quando o orçamento caiu lá embaixo, tudo ficou muito justo. Você não tinha como você administrar nessa... Então você tinha que dar uma cortadinha aqui, dar uma atrasada ali, mas a gente sempre mantinha as questões fundamentais. Quando eu saí, em outubro, eu fiz um decreto. Por quê? Eu já estava brigado com o presidente da Câmara, aquele política... Enfim, estava complicado do ponto de vista político. E eu fiz um decreto. Esse recurso você usa para pagar o lixo, esse recurso você usa para pagar o salário dos servidores, esse recurso você usa para pagar o transporte das crianças, esse recurso você usa para pagar a alimentação das crianças. Fiz um decreto e publiquei um decreto. Se seguisse aquele decreto lá, não ia ter caos. O que aconteceu? Não. Aí eu não tenho essas informações oficiais, mas eu escutava que tipo assim, chama aí, vamos ver quem é que vai fazer, vai pagar o quê? Peraí, não é assim. Você tem uma ordem, primeiro você tem que pagar salário, depois você vai pagar as coisas para a cidade não parar. Já é difícil o final de todo ano para qualquer administração, não é americana. Americana, Sumaré, Nova Odessa, Campinas, Santa Bárbara, todo final de administração, de ano, outubro, novembro e dezembro, todo o caixa praticamente das prefeituras é feita a economia para você pagar o salário e o 13º. É sempre assim, em qualquer prefeitura. E o que aconteceu então nesse período? Aí o que aconteceu? Gastou-se esse dinheiro com outras coisas, não pagou o salário de funcionário em dia. O que aconteceu? Greve de funcionário. O caminhão é de empresa terceirizada. Mas isso você já não estava mais não estava mais. Eu estou falando só porque se tivesse seguido o decreto que eu deixei, usar os recursos que entravam para pagar essas coisas básicas, a cidade não ia parar como parou. E não foi isso que aconteceu. Pagou coisas aleatórias e não se preocupou com o salário dos funcionários. Então o que acontece? O caminhão de lixo era alugado, mas o salário, quem que levava o lixo para o caminhão é o funcionário da prefeitura. Ele não estava recebendo, fez greve, parou. Então, e aí a gente passou um final de ano... Nossa, um caos. E aí o que acontece? Eu
fora da prefeitura, sabendo como se resolvia, Não podia tomar não frente. podia atuar, e ainda tinha gente que jogava nas minhas costas um negócio que não era meu. E foi o que fizeram, né, Foi o que Diego? aconteceu. Então, essas coisas que eu falo para você, que essa oportunidade que você está me dando, é a oportunidade de eu poder falar o que aconteceu, quais foram as sequências das coisas, sabe? E isso eu volto a dizer, que se tivesse seguido aquilo que eu tinha falado naquele decreto, tem lá o decreto, eu não tenho o número aqui, que eu não esperava Sim. essa pergunta, mas senão eu tinha trazido esse número do decreto, que era só seguir a entrada da receita por dia ou por semana e o pagamento das coisas principais. Passa o final do ano. Chegou em janeiro, opa, peraí, entra mais recurso do IPVA, do IPTU, das coisas que o maior repasse do governo do estado, do governo federal. Então, janeiro, fevereiro, março até abril é quando a prefeitura tem mais recursos. Sim. É onde você faz muitas coisas que ficou para trás, você acaba pagando no outro ano. Enfim, não digo isso que é só Americana, é todas as cidades. Todas as cidades. Então era o seguinte, era só passar o final do ano. Já tinha tido uma nova eleição, já ia ter um outro prefeito que ia assumir em janeiro, ou seja, não cria problema, só passa e aí com o orçamento novo o próximo prefeito toca, né? E aí foi criada toda essa problemática. E tentaram responsabilizar vocês. Fizeram, não, essa central de boatos, foi o Diego, mas como é o Diego? Sim. Então é o seguinte, eu fiquei até outubro, eu sempre paguei em dia o funcionário Tudo em público e nunca parou as coisas na cidade. Eu saí, no outro dia parou e a culpa é minha. Peraí. Sim. Né? Agora, Diego, você é um cara muito ativo na política. Eu gosto. Uma pessoa que gosta muito da política. Sou teimoso, né? Como é que foi você ficar esse tempo todo fora da política? Foi duro. Foi difícil. Foi difícil porque, assim, é uma coisa que eu adoro. Né? Eu estava na faculdade e fui eleito prefeito. Né? Então, praticamente, eu só trabalhei como vereador, fui eleito vereador. Né? Depois fui reeleito vereador. Depois fui candidato a deputado federal, uma votação maravilhosa. Depois fui prefeito, depois fui reeleito prefeito, né? Então e aí quando você sai, aquilo que você fala não vale nada, né? Ainda mais com toda aquela onda de boato. Tudo que você fez é como se não tipo assim, nada. que hoje você me deu a oportunidade de eu falar das coisas que eu fiz, né? Que às vezes as pessoas se preocupam tanto em falar dos problemas e de uma maneira errada e não verdadeira, e às vezes esquece tudo aquilo que nós fizemos, né? E eu falei, a gente enfrentava o problema com positividade. Não é que não existia problema, existia problema e muito, todo dia. Se eu falar para você que eu dormia cinco noites por mês, porque assim, a gente pagava o salário, chegava o tempo que a gente pagava o salário do funcionário, já tinha que, você respirava 3, 4 dias, depois você já ia ter que correr atrás para tentar pagar as contas da prefeitura, mais o salário do outro mês, mais as coisas, para não parar a saúde, para não parar a educação. Então, no final das contas, era muito desgastante, né? E aí você simplesmente sai, né? Então foi muito sofrido para mim, sabe? Foi um momento depressivo grande e que eu falo, se não fosse Deus e a minha família, os meus verdadeiros amigos que, vem cá, né? E abraçar a gente e dar força, eu vou ser sincero, eu não ia conseguir ter aguentado, viu, Tiosso? É isso daí. Bom, gente, esse é Diego Denadai, ex-prefeito da cidade de Americana. Nem sei se eu saí da pergunta, mas enfim, fui... Hoje respondendo aqui a verdade nua e crua no programa Olho no Olho com o Guilherme Tiosso. Um bate-papo muito interessante, eu acredito que de grande valia para muita gente, Diego, porque muita gente ouve falar, muita gente não te conhecia, muita gente que veio, né, para a cidade de Americana, ouviu falar que tinha um prefeito e aconteceu isso, aconteceu aquilo, afinal de contas, a história que a Americana passou assim no momento da sua cassação e logo depois foi motivo de mídia nacional. Foi difícil, né? A gente acabou tendo uma exposição a nível nacional. Então você ligava a televisão e se falava de Americana. Nessa situação do lixo mesmo da cidade americana, saiu no Jornal Nacional. Isso foi motivo... Você imagina para mim ver tudo isso aí e você de mãos atadas. E você saber que quando você estava lá, 2, 3 dias atrás, você tinha resolvido. E isso já estava resolvido. Aí você sai, acontece esse caos, e ainda acreditam para você uma culpa que não é sua. E se tivesse seguido o decreto que nós deixamos lá, não ia ter. Então, e você ficar engasgado, porque nada daquilo que você fala, do jeito da onda de mentira, aquela avalanche de boato, nada que eu falava valia. Certo. Né? Tudo tinha uma desconfiança. Tem um amigo meu que falava assim, desculpa, Deus, Diego, quando você saiu, cara, ninguém podia nem ouvir seu nome. Hoje, a gente já quer ouvir o que aconteceu. Explica para mim. Aconteceu?
Você entendeu? Explica para mim. Eu falei, pô, você devia ter dado essa oportunidade para mim lá. Lá atrás. Deixa eu explicar. Faz 5 anos que eu quero explicar o que aconteceu e como aconteceu, sabe? Porque faz 5 anos que eu falei, você fica engasgado, Deus. Eu mesmo moro em Americana desde a minha infância, acompanhei o seu mandato, mas eu não te conhecia pessoalmente. Então, o conhecimento que eu tinha era através das mídias, através da boca das pessoas, o que as pessoas falavam. E hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer você pessoalmente e ter esse bate-papo franco, que eu acredito que você está sendo muito íntegro, muito franco, falando a verdade, é o que você está transmitindo hoje. Mas agora eu tenho mais uma pergunta para você. Manda ver. E eu gostaria de saber, Diego Denadai, você ainda pretende se candidatar novamente a prefeito da cidade de Americana ou a outro cargo político? Tilson, eu gosto da política, né? Mesmo, às vezes, dentro de casa, o pessoal fala, você está louco, pô, vai começar de novo, basta sofrer tudo que sofreu, o que você vai fazer de novo aí? Né? Aí eu falo, não, porque primeiro é uma coisa que eu gosto. Segundo, agora é uma questão meio de honra, sabe? Então, assim, você foi tão atacado e tão arrebentado, tão destroçado ao longo das coisas, que fere você de um jeito que, tipo assim, poxa vida, eu falo, isso me enche de vontade, sabe? Sim. De poder ir, e queira ou não, numa campanha política, é a hora que as pessoas estão olhando, é a hora que as pessoas vão participar de um debate. Muito embora 2 eleições que teve aqui, não teve muito debate. Né? Pouquíssimo. Pouco debate. Então, isso é ruim para a cidade. Então, eu acho assim, numa campanha é onde eu vou poder falar, onde eu vou poder ser ouvido, onde as pessoas vão me questionar, forte, fraco, não importa. É uma hora que eu tenho de poder falar a verdade. Eu sei que eles vão fazer de tudo para não me deixar ser. Já estão fazendo, né? Já estão fazendo de tudo para não me deixar ser candidato. Essa que é a verdade. Porque, na verdade, você acredita que eles têm medo da sua reeleição? Não é medo, assim. Tipo assim, pô, nós não acabamos com esse cara? Entendi. Fizemos tudo isso aí, nós não conseguimos acabar com esse cara. Sabe? Então, isso aí é o que eu sinto, às vezes, de ouvir os meus adversários aí. Hoje você poderia participar de uma campanha eleitoral? Eu acredito que sim. Né? Pelas decisões do TSE. Eu sei que, tipo assim, tudo isso gera, às vezes eu falo assim, vou dar uma entrevista, daqui a pouco vai 50 mil processos. Sim. Né? Mas, enfim, eu estou sendo eu e estou falando o jeito que é, o jeito que eu penso. Eu tenho muita vontade, até porque, assim, Tios, Americana tem um potencial gigantesco, sabe? A gente estava numa tocada de alegria, uma tocada de coisas positivas, sabe? De crescimento. A cidade sendo referência... Pô, nós fomos primeiro lugar no Índice Brasileiro de Desenvolvimento Urbano, que mede saúde, educação, habitação, desenvolvimento. Sim. Tem problema? Um monte, mas dava para resolver e a gente estava resolvendo. Pô, você pega lá no IDEB, e o IDEB o que é? O que o prefeito ajuda no IDEB? Nada. Na verdade, quem ajuda? São as professoras, são as pessoas que trabalham nas escolas, elas têm que estar felizes, porque elas vão passar isso para os alunos vai refletir na nota do aluno. Nós éramos o primeiro na região metropolitana de Campinas. Então, tudo isso você fala, poxa vida, não pode ser deixado de lado, sabe? Então, essas coisas faz a gente voltar a ter a vontade de poder reatar essa história e continuar essa história da cidade americana. Legal. Diego, hoje você está sem partido. Mas a Thalita Denadai é a sua irmã e ela está afiliada ao PSD. E hoje ela já está se posicionando, né, à frente como pré-candidata a prefeita aqui na cidade de Americana. Você acredita que a cidade americana pode ter uma mulher governando a partir de agora? A Americana sempre está na frente, né? Sim. Eu falo sempre que na onda de renovação, a Americana está uma eleição na frente. Sim. Na onda do não político, que é o caso que a gente está vendo hoje, a Americana está na frente. Está na frente. Então agora talvez possa voltar, né, nessa questão por conta das dificuldades, enfim, pelo jeito de um e de outro. Você tem influência nisso? Na verdade, assim, eu falo assim, é lógico que ela sabe, a Thalita sabe tudo que eu sofri. Ela passou por tudo aquilo que eu passei. As pessoas da minha casa passaram até de uma maneira pior, porque uma coisa é você. Mas aquele que está do lado fala, será que ele está bem, será que ele não está? Ela passou por tudo isso. Então, acho que isso também mexe um pouco no brilho dela. Sim. Como mexe no brilho da família, sabe? Você ser injustiçado, você ser taxado de coisa que você não é, não é só você que fica
pé Sim, da vida e a engasgada. família A família também. Então, acho que ela tem isso, sabe? E ela quer vir para provar que... E mais do que isso, sabe? É uma questão que ela me ajudou sempre na prefeitura. Ela foi secretária de promoção social. Sim. Você pega a história da Thalita, ela era voluntária na APAI. Então, ela trabalhava com as crianças ali com amor, com carinho, como voluntária. Depois ela se Ficou muito tempo, né, na APAI. Quase 10 anos na Quase APAI, 10 anos trabalhando. na APAI. As famílias que conhecem ela sabe do que eu estou falando. Depois Sim. ela foi efetivada lá na APAI. E eu tirei ela da APAI para ser nossa secretária de promoção social e ela ajudou, cara, muita gente na cidade, sabe? Então ela tem ela tem uma eu falo que história ela é a pra melhor contar. parte da gente, sabe? Eu falo assim, a Thalita tem todas as minhas virtudes, nenhum dos meus defeitos. Sabe assim? Então eu falo isso para todo mundo Sim. porque ela tem isso, sabe? Então é uma coisa que eu fico feliz quando eu vejo ela participando, ela indo, ela falando. Porque assim, eu vejo nela a possibilidade das pessoas de Americana voltar a ser tratada como ser humano, com nome, com endereço, com telefone, com coração, com sentimento. Não mais como número, não mais com aquela forma ranzinza, não mais com aquela forma negativa, com aquela forma carrancuda. A cidade, eu sinto que a cidade não está aguentando mais isso, sabe? Às vezes falta espaço para as pessoas falarem, mas eu sinto que a cidade não está aguentando mais. Então, nada melhor do que uma cidade mais humana, uma cidade verdadeira, uma cidade com amor, que trabalha as pessoas com carinho, sabe? Com gratidão, entende? Sim. Então, como você falou, tipo assim, as pessoas pagam imposto, as pessoas estão aqui, tem a vida em Americana. Então, o cara que está sentado lá na cadeira, ele tem que entender que a cadeira dele é a menos importante de toda a hierarquia da prefeitura. Se ele achar que é a mais importante, é o primeiro erro. A cadeira que ele está ali é a menos importante. Aquele que está trabalhando lá, na coleta de lixo, aquela senhora que está mexendo o arroz das crianças todo dia lá, é para esses aí que tem que ser, sabe? E a Thalita, ela tem isso aí. Ela tem esse amor pelas pessoas, essa vontade de ajudar, que é dela, independente de ser político ou não. Você perguntar para ela, deve estar ajudando muita gente sem estar ocupando cargo na cidade. Sim. E fora isso, a Thalita já foi assessora do deputado Carlos Sampaio, sim, que é um cara que é um líder no Congresso Nacional. A Thalita trabalha na Prefeitura de Sumaré, hoje assessorando diretamente o prefeito, foi minha secretária de promoção social. Então eu vejo que ela tem preparo nessa questão administrativa, mas independente disso, isso ela monta equipe. E tem que ser equipe boa, técnica. Né? Mas mais do que isso, ela tem aquela vontade de ajudar, ela tem amor pelas pessoas. E eu acho que é isso que a Americana está precisando agora. Tá certo. Tratar as pessoas com carinho. Diego, a gente falou de pagador de impostos, né? Eu vou ler uma frase de Margaret Thatcher. Nada que o Estado fornece é gratuito. O indivíduo é o único criador de riquezas. Portanto, não existe dinheiro público. Existe sim apenas o dinheiro de quem paga os impostos. É isso. E sabe que uma coisa que eu falo assim, que eu sempre falava, essa frase é muito importante, porque assim, se sobrar, na minha visão, R$1 dentro de alguma conta da prefeitura, tem alguém sem remédio, tem alguém sem cirurgia, tem alguém sem a cadeira de roda, tem alguém sem passar por um exame. Então, o dinheiro da prefeitura tem que ser usado para a população. Para a população. Sabe? E especialmente nessa questão da saúde. Eu tinha do meu lado, desculpa falar, uma pessoa fantástica, que é o Dr. Semi Khalil. Sim. O Dr. Semi Khalil é aquela pessoa que pensa num cara bom. Ele é mais. Né? E é essa pessoa que fala de saúde, que está inteira e faz, sabe? Assim, então, é aquilo que a gente sempre se dedicou. Eu falo isso porque me anima, sabe? Quando você começa a falar. E eu acho que é por isso que a gente tem que estar sempre conversando tal, e incentivando. Porque o dinheiro público está lá para ser utilizado para a população, né? E não penalizar a população. Se tem um que tem que ser penalizado e tem que saber a hora de entrar na frente do tiro, é o prefeito. É o prefeito. Vai ser dado um tiro. Prefeito, você é o segurança. Você tem que entrar na frente da bala. Se tomar algum processo, é você. Não pode ser a população. Sim. Entendeu? Então, como é que eu ia chegar em casa e avisar as pessoas da minha família, vou ter que fechar a creche, sim, porque senão eu vou tomar um processo? Diego, eu tenho uma visão, que eu posso estar enganado, mas na minha humilde visão, eu acredito que um prefeito de uma cidade, ele tem que ser o pai da população, porque é isso que as pessoas esperam.
É isso que a população espera. Que o prefeito é o pai, é ele que vai prover a saúde, é ele que vai prover o alimento, ele que vai prover a riqueza para que uma cidade siga seu caminho. Então, é essa a visão que eu tenho de um prefeito numa cidade. E às vezes ele tem que tomar a decisão, tio, que você sabe assim, você fala assim, que é o menos pior. É difícil, cara. É que nem assim, que nem você falou do pai de família, da mãe de família. Ele tem lá. Ele tem um dinheirinho reservado lá, que é para pagar a força. Sim. Entendeu? Ou então que é para ele pagar, fazer um jantar, alguma coisa assim. Na hora do vamos ver, o filho dele fica doente. Ele vai pagar a força ou ele vai comprar o remédio para o filho dele? Ele vai comprar o remédio. Era o que a gente fazia. E depois nós dá um jeitinho, passa um pouco, vai lá e paga a força. Não deixa de pagar a força. Entendeu? Aí isso é considerado, muitas vezes, se for pegar o pé da letra, está errado. Se está errado, vai tomar um processo, que eu tomei. Certo. Aí cabe a mim ter que ficar provando, e é isso que eu tenho feito, e graças a Deus está dando certo, tenho sido absolvido em vários desses processos. Né? E agora, tio, até desculpa falar, a gente sente a população, sabe? Onde a gente vai, Diego, não sei o quê, conversa e vai. Sim. Então, é assim, foi tempo duro, foi tempo difícil. Mas que ele, por si só, já mostrou muito para as pessoas aí o que aconteceu. Né? E agora cabe a mim também, cada vez mais, comprovar que eu estava certo. Tá certo, Diego. Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Diego, gostaria novamente de agradecer a sua presença. Quero deixar para você dar o seu recado final aí para quem está assistindo. Né? Fique à vontade. Não, eu só agradeço você, agradeço todo mundo que está assistindo a gente. Todo aquele que tem qualquer dúvida, puxa vida, tem as nossas redes sociais, eu estou lá mais no Instagram, né? Pode mandar mensagem lá, pergunta, enfim, quiser deixar meu telefone, é o mesmo telefone quando eu era prefeito, 19... Você não mudou nem o telefone? Nada, 19 98172 4545, manda o WhatsApp lá, se tem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu quero saber disso, manda mensagem para mim lá, eu vou responder, entendeu? Então, a gente tem que ser transparente, tem que colocar. Então, se você puder colocar, coloca meu telefone. Vamos colocar o telefone. Porque o pessoal pode mandar mesmo mensagem. Manda, tipo assim, se for uma mensagem educada, pode ser firme, pode ser dura. Mas pode perguntar que você vai responder. Pergunta que eu vou responder, não tem nada a esconder. Entendeu? Eu, mais do que ninguém, não tenho nada a esconder. Então, eu faço questão, porque é uma forma também de eu prestar conta desses últimos 5 anos que eu não consegui. Essa história do WhatsApp ajuda muito, que é fácil, você responde, é mais rápido, né? Ajuda a disseminar mentira pelo lado ruim, mas também, se usado da forma certa, ajuda a fomentar a verdade. Então eu agradeço você, desculpa, falei muito, mas falei com o coração aquilo que eu penso. Mas eu acho que isso que é o interessante, todas as perguntas, todas as dúvidas que eu tinha, você acabou respondendo, e é isso que eu acredito que quem está nos assistindo estou à disposição, se precisar vir mais vezes, se chegar pergunta que eu não respondi, estou à disposição para voltar e responder aqui também, Tiosso. Tá certo, então, gente, esse foi o Olho no Olho com Guilherme Tiosso, hoje recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito Diego Denadai, e contou sua história, se defendeu, né, e se justificou através dos fatos, através das mentiras, né, de que contaram, e você hoje teve a sua oportunidade, e agradeço mais uma vez, porque foram 5 anos de silêncio sem dar uma entrevista longa como essa, que nós acabamos dividindo em 3 blocos, tá? Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E fica aí para a população entender e conhecer um pouquinho de Diego Denadai. Muito obrigado, Diego. Diego. Obrigado, Tiosso. Obrigado.